A aula de hoje é uma resolução comentada de atividades sobre grupos funcionais. E a primeira questão nos diz: um grande número de compostos orgânicos contém oxigênio em sua estrutura, formando diferentes classes, grupos funcionais. Alguns grupos funcionais oxigenados estão representados a seguir. E aí ele nos deu 6 compostos, né? E aí ele quer saber quais grupos funcionais constituem cada composto desse. No composto 1, eu tenho aqui o grupo carbonila, né, que é o carbono realizando uma ligação dupla com o oxigênio. E esse carbono está ligado a um hidrogênio. Então, isso me caracteriza um aldeído. No composto 2, eu tenho um carbono saturado realizando uma ligação com uma hidroxila. Então, eu tenho um álcool. No composto 3, eu também tenho o grupo carbonila, mas o seu carbono está ligado a uma hidroxila. Logo, eu tenho um ácido carboxílico. No composto 4, o grupo carbonila está ligado ao oxigênio. Então, eu tenho aqui o carbono realizando uma ligação dupla com o oxigênio e o mesmo carbono realizando uma ligação simples com o outro oxigênio. E esse oxigênio aqui, ele está realizando uma ligação com um radical, que no caso é o carbono. Isso tudo me caracteriza um éster. No composto 5, eu tenho também o grupo carbonila, mas o carbono está ligado a mais 2 outros carbonos. Então, isso me caracteriza uma cetona. E por fim, o composto 6, eu tenho aqui uma cadeia carbônica, onde eu tenho carbonos ligados ao NO2. Logo, eu tenho um nitrocomposto. Um nitrocomposto é quando eu tenho o carbono ligado ao NO2. Então, observem. Eu tenho aqui grupos funcionais oxigenados, mas eu também tenho funções nitrogenadas. Mas, professora, como é que eu sei que eu tenho funções oxigenadas? Muito simples. Toda vez que eu tiver a presença do oxigênio na minha cadeia carbônica, eu vou ter uma função oxigenada. Então, função oxigenada é quando eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio, ok? Já a função nitrogenada é quando eu tenho a presença do nitrogênio, né, na minha cadeia carbônica. Então, pelo que nós já vimos na aula passada, nós já conhecemos algumas funções oxigenadas, que é o álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico, éster e o éter. Já as funções nitrogenadas, né, que são aquelas que possuem o nitrogênio na sua cadeia carbônica, nós já conhecemos o nitrocomposto, as amidas e as aminas. Então, são informações muito importantes que vocês precisam ter em mente. Então, é importante que vocês escrevam no caderno aí, ok? É a dica. Questão 2. Durante a Guerra do Vietnã, foi usado um composto chamado agente laranja, que, atuando como desfolhante das árvores, impedia que os soldados vietnamitas se ocultassem nas florestas durante os ataques bombardeiros. Esse material continha uma impureza, resultante do processo de sua fabricação, altamente cancerígena, chamada dioxina. As fórmulas estruturais para estes compostos são apresentadas a seguir. Aí ele nos pergunta: esses compostos apresentam em comum quais grupos funcionais? Então, vamos começar identificando os grupos do composto 1, esse primeiro aqui, ok? 2,4D. Eu observo aqui, que eu tenho um heteroátomo, que é o meu oxigênio. Quando eu tenho o oxigênio como heteroátomo, quer dizer que eu tenho aqui, um éter. Também consigo identificar, aqui na ponta, que eu tenho um ácido carboxílico, porque eu tenho uma carbonila com o seu carbono ligado a uma hidroxila. E veja que no meu anel aqui, eu tenho uma ligação com o cloro. E o cloro faz parte da família dos halogênios. E quando eu tenho o cloro ligado a um carbono, né,
um carbono derivado de um hidrocarboneto, eu vou ter um haleto orgânico. Então, nesse composto aqui, eu tenho haleto orgânico, éter e ácido carboxílico. Na dioxina, de cara, eu também vejo que eu tenho aqui, ó, o cloro, um halogênio, e também tenho o oxigênio como heteroátomo. Então, eu vou ter aqui também um éter e vou ter um haleto orgânico aqui. Então, os grupos em comum que eu tenho entre os meus dois compostos é o éter e o haleto orgânico, ok? Questão 3. A fórmula molecular C2H6O pode representar compostos pertencentes às funções. Então, veja, como ele fala no plural, representar compostos quer dizer que eu posso ter compostos diferentes com a mesma composição molecular. Então, eu vou ter também diferentes estruturas, né? Fórmulas estruturais. Aí ele quer saber, né? Esse composto, ele pode ter quais grupos funcionais na sua composição. Aí ele pede para desenhar a fórmula estrutural desse composto. Por quê? Porque quando a gente tem a fórmula estrutural, fica muito mais fácil conseguir visualizar qual o grupo funcional que está ali presente. Mas vamos começar por anulação, né? Para ser mais rápido. Veja que nesse composto eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Se eu tenho elementos diferentes de carbono e hidrogênio, quer dizer que eu não tenho um hidrocarboneto, porque o hidrocarboneto é somente quando eu tenho a presença de carbono e hidrogênio. Eu posso ter um álcool. Veja, o álcool ele é composto por um carbono saturado, fazendo uma ligação com uma hidroxila. Então, é possível eu ter um álcool. Vamos ver? Veja, eu tenho aqui 2 carbonos, né, realizando uma ligação direta, e um dos carbonos realizando uma ligação com o oxigênio, né? Esse oxigênio está ligado a um hidrogênio, então aqui formou uma hidroxila. Então, eu tenho aqui um álcool, e esse álcool é o etanol. Então, sim, eu posso ter o álcool. Eu posso ter um aldeído? Vamos lá, o aldeído ele é formado pelo grupo carbonila ligado a um hidrogênio. Então, se eu realizar uma ligação dupla com o oxigênio aqui, vai ocorrer que esse meu carbono vai ficar com 5 ligações, né? Uma ligação dupla com oxigênio e 3 ligações, né, com 3 hidrogênios. Então, é impossível aqui eu ter um aldeído, né? Porque o carbono só pode fazer 4 ligações. Então, eu já anulo a letra A, também anulo a letra C, porque tem aqui aldeído, e a letra D. Mas por que eu não posso ter uma cetona? Porque a cetona é quando eu tenho um grupo carbonila entre 2 outros carbonos. Então, eu preciso ter no mínimo 3 carbonos aí, né? E também tem uma ligação dupla, né? Carbono, oxigênio. Então, também já fica inviável eu ter uma cetona. Então, eu também anulo a letra E. Por que eu não posso ter um ácido carboxílico? Porque o ácido carboxílico possui um grupo funcional que tem 2 oxigênios, né? Um formando a hidroxila e o outro com a ligação dupla com o carbono. Então, também já anula a letra D. E aí, será que eu posso ter um éter, né? O éter ele é formado pelo heteroátomo, que é exatamente o oxigênio. Então, sim, é possível eu ter aqui um éter, né? Eu tenho aqui os 2 carbonos com o oxigênio intermediando suas ligações. Cada carbono possui 3 hidrogênios. Então, aqui eu tenho um éter. E esse composto aqui é o metoximetano, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa B, ok? Vamos lá, próxima questão. É uma da VUNESP. Identifique todos os grupos funcionais presentes nos seguintes compostos. Na letra A, eu tenho a vanilina e na letra B, eu tenho a carvona. Então, vamos por partes. Letra A. A vanilina ele é um composto responsável pelo sabor da baunilha. Então, aqui eu detalhei um pouco a estrutura, para quem ainda não consegue enxergar
entender, né, que aqui eu tenho o meu carbono realizando uma ligação dupla com o meu oxigênio, e assim eu formo as minhas 4 ligações, né, do carbono. Então, ela está aqui. Aqui, veja que eu tenho um heteroátomo, que é o meu oxigênio. Então, eu vou ter aqui um éter. Aqui abaixo, eu tenho o grupo carbonila realizando uma ligação com o hidrogênio, né? Então, isso me caracteriza um aldeído. E aqui eu tenho um grupo funcional que vocês ainda não conhecem, que é o fenol. O fenol é quando eu tenho um anel benzênico ligado diretamente a uma hidroxila. Então, por favor, anotem aí, na caderno de vocês, que os fenóis são um grupo de compostos orgânicos caracterizado pela presença de uma hidroxila ligada a um carbono insaturado de um anel benzênico, né? Porque, veja, já que eu tenho um anel benzênico, o que estiver ligado a ele vai ser via um carbono insaturado, já que esse carbono está realizando ligações duplas, ó, uma ligação dupla aqui, ok? Então, um fenol é quando eu tenho um anel benzênico, onde eu tenho uma hidroxila ligada diretamente a ele, né? E essa ligação está ocorrendo entre hidroxila e um carbono insaturado. Esse fenol aqui é o fenol mais simples que nós temos, né? Que é o chamado hidroxibenzeno, ok? Então, aí adicionamos, né, mais um grupo funcional aos nossos conhecimentos. E veja também uma observação, que é muito importante. Nesse composto aqui, eu tenho carbono, hidrogênio e tenho oxigênio. Então, o fenol faz parte das minhas funções oxigenadas. Então, por favor, atualizem aí a listinha de vocês e adicionem o fenol como integrante das principais funções oxigenadas. Próxima questão. Letra B do quarto, desculpa, ainda temos essa. Carvona. Carvona é o composto responsável pelo sabor do hortelã. Eu também coloquei aqui que nós temos um carbono, né, realizando 3 ligações, uma ligação com o CH3 e uma ligação dupla com o CH2. Então, vamos identificar aqui qual grupo funcional eu tenho nesse composto. Veja que eu tenho aqui uma ligação dupla com o oxigênio, então eu tenho aqui um grupo carbonila. Então, eu já fico de olho aí. Eu observo que esse carbono da carbonila está ligado a mais 2 outros carbonos. Logo, eu tenho uma cetona, ok? Eu não tenho mais nenhum outro grupo funcional nesse composto, somente a cetona. Quinta questão. Considerando as funções orgânicas circuladas e numeradas presentes nas moléculas abaixo, assinale a alternativa correta e justifique. Então, vamos lá. Para ser mais fácil de achar a alternativa correta, vamos identificar cada grupo funcional que está presente em cada composto. No composto 1, nós temos que a função orgânica circulada é essa aí, né? Então, vamos lá. Nós temos aqui o grupo carbonila, né? Carbono, realizando uma ligação dupla com o oxigênio. E esse carbono está ligado a um nitrogênio. Então, isso já me caracteriza uma amida, ok? No composto 2, a minha função orgânica circulada, 2, é um nitrogênio. Veja, quando eu vejo o nitrogênio na minha cadeia ligada a um carbono, ou pode ser uma amida ou uma amida. Amida ou amina. O que vai diferenciar as duas? No caso da amida, o meu nitrogênio precisa estar ligado ao grupo carbonila. E na amina, esse nitrogênio vai estar ligado a um carbono por uma ligação simples, ok? Então, aqui eu tenho uma amina. A amina, como vocês sabem, ela é derivada da amônia, né? Do NH3. Aí eu posso ter uma amina primária, secundária e terciária, não é isso? Nesse caso aqui, eu vou ter uma amina terciária, porque os meus 3 hidrogênios estão substituídos por 3 carbonos, né? Então, eu vou ter uma amina terciária. No 3, na função orgânica 3 do composto 2, eu tenho um grupo carbonila com o seu carbono ligado
a outro oxigênio. Logo, eu vou ter um éster, ok? E veja que esse oxigênio aqui, né, da ligação simples, ele está ligado a um radical, né, que é o carbono. Isso também é uma observação muito importante. Na função orgânica 4 do composto 3, eu tenho uma hidroxila. E essa hidroxila, ela está ligada a um carbono saturado, ou seja, só está realizando ligações simples. Logo, eu tenho um álcool. Na função orgânica 5, eu tenho aqui o grupo carbonila com o carbono ligado a um hidrogênio. Logo, eu tenho um aldeído. E no 6, eu tenho uma hidroxila ligada a um anel benzênico, ou seja, eu tenho um fenol. É muito fácil de eu identificar um fenol porque vai vir o anel benzênico, né, ligado diretamente a uma hidroxila, ok? Então, agora bora analisar qual é a alternativa correta. Letra A. No composto 3, a função orgânica circulada 4 representa um álcool. Vamos conferir? Sim, é verdadeira, ok? E aí a justificativa das outras estarem incorretas já está aqui, né? No composto 1, a função orgânica circulada 1 representa uma amina? Não, é uma amida. No composto 2, a função orgânica circulada 3 representa um éter? Não, o 3 representa um éster. Então veja que tem muita casquinha de banana. No composto 3, função orgânica 6, eu vou ter um álcool? Não, eu vou ter um aldeído, né? Porque eu vou ter um fenol, desculpa. Aqui, eu confundi com 5, eu vou ter um fenol. E no composto 3, a função orgânica circulada 5 representa um ácido carboxílico? Não, representa um aldeído, ok? Próxima questão. Sim, aqui eu coloquei para vocês, porque veja, deixa eu voltar aqui. Aqui eu tenho uma amida, né? E até então vocês conhecem que a amida é quando eu tenho o grupo carbonila ligado a um NH2. Mas da mesma forma que as aminas, elas podem ser primárias, terciárias ou secundárias, as amidas, elas também podem ter essa classificação. Então, eu vou ter uma amida primária quando eu tiver o NH2, né, ligado ao grupo carbonila, que é o que vocês já conhecem, né, da aula passada. A partir do momento que eu tenho um nitrogênio substituído por um carbono, né, que é o meu radical, esse R aqui, eu vou ter uma amida secundária. Se eu substituo os meus 2 hidrogênios, eu vou ter uma amida terciária. Ok? Então é muito simples. Da mesma forma que eu raciocínio para as amidas, se eu perco um hidrogênio, eu vou tendo amina primária, secundária ou terciária. Então, a substituição do hidrogênio, né, por um radical, que é o carbono, é que vai definir se eu vou ter uma amida primária, amida secundária e a amida terciária. Da mesma forma, no caso das aminas, certo? Então, aqui eu botei um exemplo para vocês visualizarem essa questão da substituição do hidrogênio. Veja que na amida primária eu permaneço com o meu NH2. Já na minha amida secundária, o meu nitrogênio perde uma ligação com um hidrogênio e essa ligação é substituída pela ligação nitrogênio-carbono. E já na amida terciária, eu tenho o nitrogênio ligado a 2 outros carbonos, né? Ok? Vamos lá, questão 6. No extrato de cicuta, há uma substância extremamente tóxica, cuja fórmula estrutural é dada acima. Essa substância é uma amina, um hidrocarboneto aromático, um nitrocomposto, uma amida ou um aminoácido. Então, vamos lá. Se nós temos aqui um nitrogênio, a nossa fórmula estrutural, quer dizer que eu não vou ter um hidrocarboneto, ok? Então, ou eu só posso ter uma amina, um nitrocomposto ou uma amida, né? Que são 3 funções oxigenadas. Então, veja aqui na nossa
substância. O meu nitrogênio, ele não está ligado a nenhum grupo carbonila. Então, já não é uma amida, né? E ele também não está ligado a nenhum oxigênio. Eu não tenho o NO2 ligado a um carbono. Então, não pode ser um nitrocomposto. Então, é uma amina, né? Uma amina aqui secundária, né? Um dos meus hidrogênios está substituído, né, por um carbono, ok? Então, a amina era derivada do NH3, né? E eu tenho 2 hidrogênios aqui, né, substituídos por carbonos. Olha eles aqui. Um carbono aqui e um carbono aqui, ok? Para mim ter uma amina terciária, eu teria que ter outra ligação aqui, ó. Nitrogênio, no lugar desse hidrogênio, eu teria que ter um carbono, ok? Então, a alternativa correta é a alternativa A. E a 7ª e última questão é da PUC. A lidocaína, anestésico local amplamente empregado em odontologia, tem a seguinte fórmula. Essa aqui. Nessa estrutura, reconhecem-se as funções amida, amina terciária, amida, amina secundária ou amina terciária, amina primária e amina secundária, cetona, amina primária e amina secundária. Veja, eu já não posso ter uma cetona porque o meu único grupo carbonila aqui está entre um carbono, muito bem, mas aqui eu tenho um nitrogênio, então não é uma cetona, né? Então só pode ser uma função nitrogenada. Vamos começar por aqui. Veja que aqui eu tenho um nitrogênio, né, ligado somente a carbonos. Então eu vou ter uma amina. E a amina terciária, porque os meus 3 hidrogênios foram substituídos por carbonos, ok? No segundo caso aqui desse nitrogênio, eu tenho que esse nitrogênio está ligado a um grupo carbonila. Então, eu já sei que é uma amida, certo? Então, é a alternativa A. Então, pessoal, a nossa aula de hoje é isso. Né? Eu espero que vocês tenham gostado e que tenha contribuído, né, para a aprendizagem de vocês. Qualquer dúvida, podem entrar em contato.